A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a certeza de que a paz do Cristo está conosco, nos envolvendo, nos amparando, mesmo não estando presente em corpo com vocês, tenho a certeza de que meu coração está vibrando como se nós estivéssemos próximos. Tempos novos, recomeços, em que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite estarmos desbravando novas formas de nos comunicarmos, mas sem deixarmos de ter a certeza de que esses instrumentos facilitam a nossa comunicação, mas não suprem a necessidade que temos de estar uns com os outros. O que com certeza, paulatinamente, começará a se estabilizar e muito certamente, com mais qualidade nos nossos contatos, nós dando mais importância por estarmos juntos, porque a falta faz com que a gente veja o quanto o outro é importante para o nosso desenvolvimento, para que os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos tenham mais qualidade, Então, esse é um dos aprendizados que esses 2 anos de pandemia, em que nós estivemos forçosamente distantes, vem nos ensinar. Dito isso, e como já devo ter sido apresentada, meu nome é André Emília e trago um abraço de todos os companheiros e companheiras do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, o GEFIA, que fica aqui no Jabu. E a nossa tarefa reflexiva é falarmos sobre família, que é um assunto ainda muito delicado para todos nós. E a gente vai falar, basicamente, no tema proposto, sobre os nossos vínculos familiares, que foram muito testados nesses 2 anos em que nós tivemos que conviver muito mais de perto. Jesus, nosso guia, nosso mestre, nos proporcionando as oportunidades pedagógicas em função da justiça misericordiosa de Deus, que Ele é um arauto, ou melhor, é o arauto desta justiça aqui na Terra, nos proporcionou para que nós pudéssemos avaliar os nossos sentimentos, as nossas emoções e o quanto a gente precisa dar uma oportunidade para que o amor, de fato, comece a resplandecer na nossa jornada evolutiva. Nós, como referencial bibliográfico, foi sugerido o texto Dentro do Lar, que está no livro SOS Família, O texto é do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. E como é que a gente vai fazer? Nós vamos destacar recortes deste texto, mas também nós vamos utilizar outros textos
da literatura espírita sobre família, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre este assunto tão palpitante, tão fundamental, porque todos nós temos uma família. Todos nós carregamos a nossa família dentro de nós, certo? Então, a gente vai começar por um trecho do texto Formação de Casais, que nós encontramos num livro excelente chamado Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo, psicografia do Raul Teixeira. Esse livro é muito bom. E aí, assim nos fala o Espírito Camilo. Tudo que ocorre em nosso planeta leva as marcas das provações e das expiações. Por isso que a constelação familiar experimenta as vicissitudes inerentes ao globo, com o fim de permitir que os partícipes dessa união o ensejo de reeducar-se, de evoluir nos caminhos do Pai Criador. O que o Camilo está querendo dizer? Que nós, enquanto humanidade terrena, ainda espíritos em provas e expiações, nesse momento, nesse processo de nós estarmos elaborando os nossos afetos em vistas de nos habilitarmos para o próximo estágio ainda dessa imperfectibilidade, que é o de regenerados, temos na convivência com o outro, na órbita familiar, a oportunidade de potencializarmos as virtudes dos céus, os tesouros que a traça não corrói. Por que isso? Porque nós somos, de alguma forma, obrigados a estar com aqueles da consanguinidade, principalmente. Pais, mães, filhos, filhas, enfim, né? A constituição familiar, seja ela como for, nós somos obrigados a essa convivência por algum tempo, por muito tempo, e nós vamos desenvolvendo o nosso olhar do mundo a partir dessa convivência, dependendo das diretrizes que a gente segue. O outro com quem a gente tem um laço, e quando a gente fala afeto, antes da gente prosseguir, nós estamos falando tanto aqueles que nos causam dissabores, quanto aqueles que nos proporcionam alegrias, tá? Afeto é isso. Afeto são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas virtudes, sejam elas quais forem. E ela é uma gama enorme e de várias matizes, sabemos disso, né? Então, ali naquela convivência, o outro, mais do que um teste, mais do que alguém que eu tenha que resgatar alguma coisa com ele, que a gente tenha alguma dissensão muito séria, ele é um espelho que permite que nós nos olhemos, que nós observemos o que vai no nosso íntimo, para que nós possamos fazer aquele movimento de autoconhecimento e promovermos nossa transformação moral a partir
da reforma das nossas más inclinações. Porque o outro que está comigo pode ser uma pessoa difícil, digamos assim. Mas o mais importante é como eu lido com essas dificuldades. Como isso bate em mim. A revolta, o ódio, a raiva, me acho incompreendido, a mágoa, o ressentimento. Ao tomarmos consciência dessa questão, temos a oportunidade dada pelo nosso Mestre Jesus, através do processo reencarnatório, de irmos construindo, justamente como nós já falamos, as virtudes, vamos mudar um pouquinho esse termo, os afetos dos céus, que podem fazer com que isso não faça mais sentido na minha vida. Que eu comece a ver este companheiro não como um adversário, não como um inimigo, não alguém que causa mal ou alguém que eu tenha que consertar, mas um companheiro de caminhada que permite que eu faça essa transformação, que eu faça a elaboração desses sentimentos em mim. E à medida que isso vai ocorrendo, a gente vai começando a exercitar a caridade como ensinada por Jesus, qual fala a questão 886 do Livro dos Espíritos, que ela costuma ser recorrente nas nossas falas, mas a gente a repete, mas ela ainda não é praticada. A gente lembrou agora de uma frase que foi o norte do encontro das mocidades espíritas no Carnaval. A Comerge, que esse ano a gente teve 2 eventos de Comerge, em fevereiro, na data, né, marcada oficialmente para o Carnaval, e também em abril, quando do Carnaval aqui no Rio de Janeiro. E a frase que norteou os estudos, as reflexões, tudo que a gente fez foi aquela encontrada no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, quando Alcione está participando de um culto do Evangelho no Lar, e ela faz uma reflexão e nos traz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E a vida em família, com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, é de uma riqueza inimaginável para que nós possamos fazer isso. A questão é que a gente ainda não olha desse jeito, nós ainda nos tratamos como adversários, nós ainda trazemos muitas mágoas e muitos ressentimentos dentro de nós. Não é? E essa caridade, ela começa primeiro dentro de nós. Por quê? Vamos começar pelo perdão. O perdão não é nem muito com relação ao outro, mas nós nos esvaziarmos daquilo que nos traz tanta amargura da alma e nos faz, de alguma forma, estarmos estacionados e não estarmos exercitando este amor que a gente tem dentro de nós na plenitude
relativa à nossa condição de espírito imperfeito. Porque isso é uma condição natural, a gente sempre fala isso, né? Imperfeito é uma condição, é um estágio evolutivo de todos os espíritos. Jesus passou por isso que ele disse que venceu o mundo, e por isso que ele passa por toda aquela trajetória. E a gente lendo a escala espírita, diz que o nosso problema é porque a gente ainda é ignorante por falta de conhecimento e que a reencarnação possibilita justamente que nós vamos adquirindo esses conhecimentos. Mas ensina que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. E que se a lei de Deus está na nossa consciência, essa lei é de amor. Então, nós fomos feitos para o amor. Só que ele está pequenininho e ele precisa se expandir. E para ele se expandir, é necessário essa confrontação entre o bem e o mal, e nós usarmos a nossa capacidade do livre-arbítrio, a capacidade de escolha, que isso é liberdade, para nos oportunizarmos de mudarmos a rota com relação às relações conflituosas que nós temos e temos uma atitude mais amorável. Isso é indulgência e benevolência, em germe, pelo menos. Vejamos como é importante essa vida em família para isso. Deus não coloca o próximo com a gente para a gente ficar num eterno looping de sofrimento, de amarguras, de dissabores. A gente já tem maturidade o suficiente para percebermos, termos consciência madura de que o bom do amor, como fala Divaldo Franco, é amar sem esperar retribuição. Porque nós estamos em sintonia com o nosso Pai, que é de amor. Então, a gente toma consciência disso, a gente vive imerso na gratidão a Deus por essa oportunidade. Então, a gente vai amar o outro. E à medida que a gente desenvolve esse potencial de amor, ele é capaz de envolver esse outro e ir tocando paulatinamente, de acordo com as condições emocionais que ele traz, o amor que existe nele. Isso é responsabilidade. Porque responsabilidade anda junto com liberdade. Quem é livre? Porque liberdade é a questão de escolha. Quem é livre escolhe o caminho do bem, escolhe o caminho da lei. E começa a vivenciar esse caminho por vontade própria, por ter consciência que é a melhor coisa. E aí ela vai ser responsável pelos seus atos. No momento que isso acontece, e a gente toma consciência que nós somos responsáveis, nós nos libertamos da culpa e começamos a ter uma visão diferente daquele outro que está conosco. Inclusive, vamos começando a ver o outro, além da consanguinidade, mas como irmãos em Cristo, filhos de Deus, e aí a gente vai passando para um outro patamar, que é o da família universal. Outro trecho que nós selecionamos é de um texto maravilhoso do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, chamado Parentela, que é o capítulo 62 do livro Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel nos fala assim: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, aquilo que a gente está falando, não é mesmo? Em que devemos diluir, olha só, as imperfeições dos sentimentos
fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. O que ele quer dizer? Estou falando da lei de afinidade e sintonia que a gente vem falando antes. Às vezes nós temos esses embates, essas rugas, a gente não tem afinidade com algumas pessoas que são colocadas na nossa dimensão parental ou familiar, como a gente quer. E, como a gente falou, se nós já temos esse conceito de liberdade, que é a nossa capacidade de escolhermos o caminho do bem, tomamos a responsabilidade por aprimorarmos os nossos afetos, desenvolver a caridade, qual Jesus nos ensina, que potencializa o nosso amor, nós vamos ver neste companheiro justamente a ponte para que esse amor seja cada vez maior. E aí é um detalhe muito importante, amigos e amigas. A gente vai começar a trabalhar efetivamente naquilo que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos traz o objetivo, os objetivos da encarnação, ou seja, da gente ter que estar na carne, nos traz, que é colaborar com a obra de Deus. Porque a colaboração com a obra de Deus não precisa ser alguma coisa enorme, um feito extraordinário, não é isso. É essa capacidade da gente potencializar o nosso amor. E mais ainda, já que a gente está falando de liberdade, está falando de responsabilidade, que é essa capacidade de nós tomarmos consciências e as rédeas pelos nossos atos, sejam eles quais forem, que proporciona o nosso autoaprimoramento, e o nosso autoaprimoramento passa necessariamente por nos conscientizarmos ainda dos nossos vícios morais. Nós sabemos que um deles é o orgulho. E aí, o que a gente faz? A gente vai usar esse potencial de amor também para nos tornarmos um pobre de espírito. E, se fazendo pobre de espírito, a gente começa a herdar o reino dos céus. Por quê? Porque a gente toma consciência do quão orgulhoso a gente é, que a gente precisa se esvaziar disso e dar uma chance para Deus reverberar em nós, através dos nossos amigos espirituais. Lembremos que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos pobres em espíritos, que é o capítulo 7, termina com a mensagem do espírito Ferdinando, falando da missão do homem inteligente na Terra. Ou seja, à medida que nós vamos nos esvaziando do orgulho, nós vamos buscando essa pobreza de espírito, que é a humildade, nós vamos tomando consciência de quem nós somos, da necessidade que nós temos de Deus na nossa vida, através do Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e vamos nos abrindo justamente para nos sintonizarmos cada vez mais com a espiritualidade superior. Esse capítulo fala disso, principalmente com aquele amigo que nós esquecemos sempre, que está sempre conosco, nunca nos abandona, que é o nosso anjo da guarda, que vai nos ajudar a enfrentar essas situações, nos intuindo, nos inspirando a mudarmos a nossa rota de comportamento. A gente vai falar muito sobre isso, desculpe se a gente está sendo redundante com relação a isso, com relação aos embates da família. E também, claro,
nós vamos pegar um trecho do texto nos dado como referencial bibliográfico, que é justamente desculpe por não guardar, por Dentro do Lar, do livro SOS Família do Espírito Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Franco, que fala assim: solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em casa para livrares com segurança nos cismos para onde rumas. E aí ela continua assim: não renascestes ali por circunstância anacrônica ou casual. Não resides com uma família problema por fator fortuito, nem por engano dos espíritos egrégios, espíritos superiores. Escolhestes, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em casa para librares, que a gente, repetindo, né, com segurança nos cismos para onde rumas. Sem eles, faltariam bases para os teus pés jornadeiros. A mensagem espírita que agora rutila no teu espírito, transformado em farol de vivo amor e sabedoria, é o remédio consolo para as tuas dores no lar, o antídoto e o tratado de armistício para o campo de batalha, onde esgrimas com as armas da fé e de bondade, apaziguando, compreendendo, desculpando, confiando em horas e dias melhores para o futuro. Ou seja, nós não estamos reunidos com as pessoas nessa convivência familiar por obra do acaso, porque sabemos que o acaso não existe. E Deus, que tem na família a ferramenta pedagógica para o aprendizado da fraternidade universal, que de nada descuida, muito menos descuidaria da nossa vivência familiar. Não nos colocaria em ambientes domésticos a esmo, sem que, como falou Emmanuel, a questão da parentela, e Joana de Anjos corrobora com relação a isso, né? Sem que isso tenha alguma lição para a nossa aprendizagem, sem que isso não seja para que nos tornemos pessoas melhores. Não estamos no convívio familiar com pessoas difíceis para pagarmos dívidas, isso é uma questão nossa, da pobreza do nosso vocabulário, do nosso entendimento, conforme os espíritos falam. Porque Deus não é credor, a gente costuma dizer que Deus não é banqueiro, não é? Porque Deus é de amor, a sua justiça é misericordiosa. E quando a gente fala que a justiça é misericordiosa, misericórdia implica naquele sentimento de compreensão da miséria moral que nós ainda abarcamos, que nós trazemos, mas que o educador de excelência vai nos proporcionar as lições que nós necessitamos para nos libertarmos desses males na alma, no âmago da nossa alma. E nós sabemos que nós ainda somos muito movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. E essas, como Joana de Ângeles nos fala, e a gente acabou de ler, a família problema, nós também somos o problema, porque nós também trazemos esses sentimentos dentro de nós, tanto é que esses companheiros são nossos espelhos para que nós possamos elaborar, são fundamentais justamente para que nós possamos
domarmos as nossas más inclinações, exercitarmos a paciência, a humildade, a renúncia, o desapego, o perdão. O perdão é fundamental. Perdoai 70 vezes 7 vezes, ou seja, em plenitude. Quando Jesus dá esse conselho a Pedro, ele não está falando de números, está falando de símbolos. E 70 vezes 7 vezes quer dizer em plenitude, para que nós nos libertemos das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, que só fazem alimentar o egoísmo e o orgulho. E como é que nós fazemos isso? Justamente colocando esses sentimentos que nós acabamos de falar, praticando essas virtudes no exercício diário, contínuo da caridade com Jesus. Não é nesse aprendizado. No dia a dia. Inclusive, se nós escorregamos nessa nossa meta, nesse nosso objetivo, a gente recomeça. Entendeu? Um dia de cada vez. É essa proposta que nós trazemos de reflexão no dia de hoje. E para nós terminarmos, vamos ler uma história que é do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, que são histórias de Jesus fazendo o culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro, com as pessoas que lá residiam e tantos quanto iam, até para a gente lembrar da importância desse culto. Então, vamos ler como se nós estivéssemos fazendo o culto do Evangelho pela nossas casas espíritas, que é o nosso segundo lar, que é uma casa que nos acolhe, né? É o nosso esteio, como o Joana de Ângeles fala, que o conhecimento espírita nos dá essa fortaleza para que nós possamos prosseguir e para que nós possamos insistir, persistir na prática do bem, principalmente com aqueles que estão conosco, sobretudo os nossos desafetos, porque a gente sabe que vale a pena, né? Por mais que seja difícil ainda, mas a gente está na luta. E por toda a humanidade, que é o capítulo 2, chamado A Escola da Alma. É curtinho, né? Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre comentando os sagrados textos. A gente dá para a gente imaginar, quem não leu, esse livro é muito bom, principalmente para fazer o Evangelho no lar. E é bom quando que a gente estude, que a gente leia, imaginando o que deve ser o sentimento daquelas pessoas reunidas à noite, seja lá a hora que fosse, em torno de uma mesa, enfim, tendo Jesus a coordenar e a guiar isso, gente. Se a gente lê esse livro nesse sentido, quão grandioso não vai ser o culto do Evangelho no lar nas nossas casas, não é mesmo? Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar
é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita. Pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servir a refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor. Cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Né? Perguntou Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai, como nós falamos até agora. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Olha a importância. O forno preparador é o que precisa da quentura, né? Para que se transforme. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da erva? Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornaram a indagar. Vamos imaginar a gente conversando? Porque a gente não pensa assim? Para e pensa. A gente não tem isso junto com a gente? Às vezes nós somos essas pessoas e a gente não enxerga, né? Vamos repetir. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. A gente não pensa isso? Nosso convívio? Não passa isso pela nossa cabeça? E aí o que Jesus... E aí o Cristo fala assim. Aí a gente imagina o que o Cristo vai responder, né? E ele está respondendo para a gente. Vamos imaginar que nós somos essa sogra de Pedro e que diante dessa questão que tanto nos dói, não é mesmo? Esses embates que a gente tem com aqueles que a gente guarda algum afeto. E parece que o conflito nunca se desfaz, não é? E aí o Cristo está dando essa resposta para cada um de nós. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagá-la. Jesus está olhando para a gente, com aquele olhar doce, maravilhoso, e está nos perguntando: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E aí a sogra de Pedro respondeu: sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante.
E aí o mestre responde: ocorreu o mesmo. Terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que nos cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Ou seja, o adubo faz o quê? Fertiliza. E Jesus está querendo dizer que oportunidades podem ser momentaneamente perdidas, mas que a sua essência de produzir o bem, de se tomar consciência do que realmente vale a pena na vida, nunca se perde. Por isso, queridos e queridas, nós que já temos a consciência desperta dentro do nosso grau evolutivo para as coisas de Deus, isso nos faz responsáveis, conscientes pelas decisões, por tudo aquilo que nos acomete. Sendo assim, vamos fazer a nossa parte e vamos nos concentrar, nos permitir a oportunidade de amar, sobretudo no ambiente doméstico, que é o que mais importa. Que dessa forma nós vamos estar construindo as bases para o nosso equilíbrio emocional, que vai possibilitar que nós sejamos aquela mão a se estender para esses queridos que ainda não conseguem enxergar as coisas como nós, quando chamados pelo Mestre Jesus. A literatura espírita está repleta de situações como essa. E, acima de tudo, irmos cada vez mais construindo os sentimentos, sobretudo de solidariedade com o nosso próximo, a questão da fraternidade universal e permitindo qual a missão do homem inteligente na Terra, que os bons espíritos possam cada vez mais fazer frutificar as sementes do bem no coração de todos. Muito obrigado, um beijo e um abraço em cada um. E mais uma vez, que a paz do Cristo esteja conosco, agora e sempre. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e um beijo no coração de cada um. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!